Olá pessoal, bem-vindos a mais um Momento SOS, momento para contemplar a vida. Chegamos ao agosto dourado, mês que se celebra o milagre da amamentação. Muitas coisas se dizem, muitas crendices ainda existem em pleno século XXI acerca do nosso milagre da amamentação. E talvez seja inclusive pelo fato de estar passando por todas essas dúvidas agora, por todas essas incertezas, essas angústias, que esta curiosidade bateu mais forte. E para esse tipo de esclarecimento é preciso sim um olhar profissional, um olhar científico. Para isso, a minha convidada é uma pessoa que trabalha há muito tempo na área. É uma pessoa que eu vou tentar, inclusive, falar todas as suas, todos os seus predicados, vamos dizer assim, neste momento, antes dela entrar. Vamos colocar aqui, enfermeira da Unidade de Neonatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tô pegando a minha cola aqui, né? Pegar mais uma. Preceptora do Programa de Atenção Materno-Infantil da Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital de Clínicas. Especialista em enfermagem em terapia intensiva pediátrica e neonatal. E por último, né, não menos importante, tutora do método Canguru na atenção hospitalar e da atenção básica. Falei tudo ou falta mais alguma coisa? Boa noite, acho que falou tudo, sim. Boa noite, Denise Schaurenschuk. Acertei o nome certinho? Isso, acertou, certinho. Então tá bom. Denise, um prazerzaço te ter conosco aqui nessa noite, tá? Espero que as minhas dúvidas, vou falar antes até das pessoas, tá? As minhas dúvidas sejam sanadas e que a gente consiga promover essa live aqui da forma mais divertida possível. Antes de mais nada, eu preciso te dizer que quando eu coloquei o lembrete da live no Instagram, uma menina, Paula Teixeira, fez estágio lá na NEL. Ela está se formando, acredito agora, ou já se formou em nutrição. E aí fez super elogios à questão lá da ANEL. Então já temos aí uma fã do teu trabalho, do trabalho lá do Clínicas, tá? Então não Que poderia coisa deixar boa. de acenar. E óbvio, né, vamos fazer também um agradecimento especial à Claudinha, nosso contato em comum, minha querida comadre, que daqui a pouco Claro. deve estar aí conosco, né, que me oportunizou te conhecer e ter essa chance de bater um papo legal contigo. Então, A Cláudia é minha parceira, porque a gente trabalha bastante no método Canguru, né? Então, o método Canguru ele tem tudo a ver com a amamentação e a Claudinha é super parceirona minha lá na unidade. A gente está sempre em contato uma com a outra, né? Eu chamo ela muito para me ajudar, porque as mães precisam desse apoio, né? Tanto da família quanto da psicologia, porque a internação é difícil, né? Então, a Cláudia é minha parceira. eu já vou começar com a pergunta mais básica. Então, o que é, na prática, o método Canguru? O método Canguru, na verdade, ele é um modelo de assistência, né? Um modelo diferenciado de assistência, um modelo que busca trazer uma assistência humanizada para os recém-nascidos prematuros e de baixo peso, né? Então, os bebês que nascem com menos de 37 semanas ou menos de 2.500 gramas, a gente faz toda uma assistência diferenciada para esses bebês, né? Uma assistência, então, voltada para o atendimento individualizado, né? Com as necessidades, voltado para as necessidades de cada bebê e suas famílias. Ele é baseado na amamentação, ele é baseado na adequação postural, para que o bebê também tenha um desenvolvimento adequado, né? E a partir disso a gente vai desenvolvendo a assistência especializada para aquele bebê, né? Então, eu sou super fã do método Canguru. A gente precisa da família, a gente precisa da amamentação, a gente precisa do contato pele a pele para fazer o método Canguru e é tudo que eu mais gosto de trabalhar. Acho que temos mais uma fã, inclusive, a Alessandra
Alessandra Sil Barbosa, que colocou: método canguru é maravilhoso, sou muito grata a você. Então, nada Ai, melhor que trabalho Alessandra, reconhecido. Ah, querida. vamos lá, Denise, vamos para a parte. Eu comecei a live, não sei se tu começou a ouvir desde cedo, mas uma das coisas assim, desde que eu me conheço por gente, a gente ouve aqueles mitos da cerveja preta, do esfregar o mamilo, e não vou nem dizer aonde, mas as coisas são assim as mais loucas possíveis. Então eu queria muito o teu olhar, como mulher, dois, não sei nem, tipo, até permite a indelicadeza. Mãe já? Já sou mãe de dois. Então tá, Já eu tinha amamentei. dúvida, eu me lembrava vagamente, mas eu não queria correr esse risco. Então, mulher, mãe e principalmente profissional da saúde. Aonde é que nós podemos começar a criar essa barreira do que é verdade, o que é mentira, crendice popular? Vamos lá. Então, hoje em dia a gente está numa época muito boa porque as mães e as famílias elas têm muito acesso à informação, né? A informação é muito fácil, a gente acessa fácil a informação porque hoje em dia quase todo mundo tem um celular, né? Ou acesso a algum computador, acesso ao Google, né? As plataformas de busca. Mas a gente ainda tem algumas coisas que vêm assim, né? Lá atrás e que nos deixam assim com algumas dúvidas, né? E que a mãe fala, a avó falava, alguma tia. Então, às vezes a gente fica naquela dúvida, o que será que é verdade e o que será que é mito, né, na amamentação. Então, a gente tem muitas crendices ainda, muitas coisas que a ciência foi estudando e foi vendo que algumas coisas acabaram dando certo de uma maneira aleatória e outras coisas realmente têm uma comprovação científica, né? Então, inclusive a cerveja preta é um mito. É Eu um tava mito. tentando alcoolizar todas as mães, inclusive, então não é possível. Inclusive, a Mouse Beer não está nos pagando por essa live, mas sou obrigado a dizer que tinha que ser Mouse Beer, né? Não era qualquer cerveja preta. Tinha que ser a Mouse Beer, é verdade. Mas hoje em dia já se sabe que não é seguro oferecer o leite materno caso a mãe tenha ingerido bebida alcoólica, né? Porque a gente tem várias repercussões no bebê, né? Inclusive, também durante a gestação, a mãe não deve ingerir bebida alcoólica, né? Porque a gente não sabe, assim, a dose segura que a mãe pode ingerir, né? A gente não tem como fazer essa mensuração. Então, a gente diz que a mãe não deve ingerir bebidas alcoólicas nem durante a gestação e nem durante o período que ela estiver amamentando. Ela até pode, assim, um dia que ela estiver com vontade, assim, hoje eu estou precisando tomar uma taça de espumante, um copinho de cerveja. Mas então que ela faça a ordenha, despreze aquele leite e depois, então, ela espere um tempo e amamente, para que Deixou não muitas tenha mães risco nenhum felizes para com o isso bebê. agora, né? Claro, porque a gente não pode dizer assim, não, a mãe vai querer amamentar 3 anos, né? Por exemplo, vai querer amamentar o seu bebê por 3 anos. Ela vai ter que passar 3 anos sem participar de nenhuma festa em que ela, né, que tenha bebida. Então a gente tem que dar alternativas seguras para que aquela mãe continue amamentando, né? Acho que isso é importante. Assim. Tudo bem. Tá. Bom, vamos lá. A gente falou da cerveja, falou do. Vamos para a parte agora. Tu entrou num ponto, né? A gente não tem uma linha, como é que eu vou dizer, certa de perguntas, então já vamos aproveitar agora, que é uma das dúvidas que aí eu tenho, inclusive, do ponto de vista da literatura, a gente já sabe dos benefícios do aleitamento, tanto para a mulher recuperar o peso, quanto para a saúde da criança, tudo uma boa. Só que aí vem uma dúvida. 3 anos, tu desse um exemplo, é claro, mas 3 anos, dizer, existe benefícios cientificamente comprovados para uma criança que amamenta mais do que 6 meses? Existe benefício para a mãe ou a gente pode estar, inclusive, criando uma relação de vínculo e dependência criança-mãe maior? É uma dúvida que eu teria. Hoje em dia, já se sabe que quanto mais tempo a mãe amamentar, melhor. Claro que isso é uma escolha da mãe, né? Amamentar é uma escolha da mãe, né?
É uma escolha que ela vai fazer para a vida dela e para a vida do seu bebê, né? Então, a gente tem que ofertar, sim, o conhecimento para aquela mãe e ela, então, vai fazer a escolha, né, que vai ser melhor para ela, que ela vai achar que é melhor para ela, mãe. Mas a gente, hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que o aleitamento materno exclusivo, ele deve ser até os 6 meses, exclusivo, só leite materno. E a partir dos 6 meses, a gente vai complementando esse aleitamento materno com outros tipos de produtos alimentares, né, outras comidas, e a mãe ela pode seguir essa amamentação até o momento que ela achar adequado, né? Claro que a gente antigamente se dizia até os 2 anos e hoje em dia já se diz no mínimo até os 2 anos, né? Então essa mãe tem uma discussão assim na literatura porque a gente sabe que sempre tem vários autores assim, vários pesquisadores. Então tem alguns autores que dizem até 3 anos, 5 anos, enfim. Mas o importante é que vai ser uma decisão da mãe, né? Que ela vai pesar, né, os benefícios e a disponibilidade dela também. A Virgínia Leisman, me perdoa se eu errei o sobrenome aqui, coloca. Denise, fala um pouco sobre a amamentação na hora dourada. Eu comentei sobre a questão do agosto dourado, mas até bom que tu dê esse panorama para nós. Por que se chama hora dourada? A hora dourada é aquela hora, aquela primeira hora depois que o bebê nasceu, né? E que ele deve, né, ficar com a sua mãe, né? Então, nesse momento da hora dourada, a gente tem que deixar, então, é um momento inicial, um momento crucial para a formação de vínculo, para o aleitamento materno, né? Se consolidar ali naquele momento. Não o aleitamento materno nutritivo, não. É o bebê ficar em contato pele a pele com a sua mãe, né? A mãe reconhecer o bebê que acabou de nascer, curtir aquele momento, né? Ela e o acompanhante também do parto é aquele momento de troca, né? Em que o bebê vai estar em contato pele a pele com a mãe, que ele vai ir se chegando em direção ao seio materno, que ele vai sugar, vai ficar ali lambendo a mama, mas que ele já vai ter esse primeiro contato, né? Que é muito importante. A gente sabe hoje em dia que esse momento é crucial, assim, que faz muita diferença, né, nas taxas de aleitamento e no início da amamentação. Então é super importante. Eu fico até constrangida, né, porque a Virgínia é especialista na hora dourada. Então ela me fazendo essa pergunta. Quiser entrar na conversa, fique à vontade, então, não tem problema. Ó, triste para nós, mães de bebês prematuros, não podemos ter esse momento. Mas mães de prematuros não podem ter esse momento, né? Porque o bebê, infelizmente, ele precisa ser levado para a unidade neonatal, onde ele vai passar por diversos cuidados e que são necessários para a gente manter a vida desse bebê. Mas a gente sabe que a mãe, que é mãe de prematuro, faz muita diferença, assim, e que ela, em algum momento, ela vai conseguir amamentar, ou se não conseguir amamentar, ela vai poder ofertar o leitinho dela para esse bebê pela sonda, né? Então, isso é muito importante. E são mães muito guerreiras, mães de prematuros são assim, ó, tem que ganhar um troféu. Não, porque elas realmente a hora dourada chega guerreiras. depois, mas chega para todo mundo, né? Isso, com certeza. Coisa boa. Leite fraco, outro mito? Outro mito, com certeza. O leite materno é o principal alimento para o bebê, né? Ele serve tanto uma função nutritiva quanto uma função imunobiológica, né? Ele é a primeira vacina que o bebê vai receber, né? Ele é um tratamento para os bebês que estão internados, a gente fala que é um tratamento, né? O leite materno, principalmente para os bebês prematuros. E a gente pode dizer que a mãe, ela produz o leite para o seu bebê, né? Então, aquele leite é específico para o bebê daquela mãe, né? Então, o leite fraco é mito, com certeza. Não existe leite fraco. O que existe, às vezes, é o bebê não conseguir fazer a pega adequada e não conseguir fazer a extração adequada desse leite. Então, talvez por isso, né?
Algumas mães acham que, de repente, o bebê ficou com fome, né? O importante é a gente procurar ajuda, né? Não deixar de amamentar por achar que o leite é fraco. Procurar ajuda sempre do pediatra, uma consultora de aleitamento, né? Um profissional que saiba realmente orientar aquela mãe e aquela família. Já depois fazemos o merchan, inclusive, para orientar, procurar uma pessoa aí, mas tudo bem. Thaís aqui pergunta: preparar a mama durante a gestação para a amamentação é mito? O que seria, inclusive, o preparar para esses pais e mães de primeira viagem aí, né? O que seria o preparar? Tá, então o que eu vou dizer? Preparar a mama, eu não diria assim preparar a mama, eu diria preparar-se para amamentar, né? A mama, a gente não precisa fazer nada com ela. A mama, ela é perfeita, ela serve para amamentar, a gente não precisa preparar ela, né? A gente não precisa fazer nada, passar bucha, estimular o mamilo, existem várias crendices, e isso tudo é mito, né? A gente precisa, durante a gestação, informar aquela família, né? Dar as informações. Às vezes as mães ficam, ai, meu mamilo é plano, meu mamilo é invertido, eu não vou conseguir amamentar, né? Ah, eu preciso colocar aquelas conchas para o mamilo. Não, não precisa nada disso, nada disso. A gente precisa informação e orientação, assim, dos profissionais, tanto pediatra, maternidade, lá, enfermeiros, técnicos que são habilitados, né, para trabalhar com aleitamento. Então, isso é super importante. Chá de macela aumenta a produção de leite? Mito ou fato? Na verdade, assim, o que é o maior facilitador assim, para o aumento do leite materno? É o bebê sugar o seio. Quando o bebê suga o seio, não tem nada no mundo que faça com que a gente produza mais leite. Então, o maior facilitador de, de produção de leite é o bebê estar sugando o seio materno. É a gente deixar aquele bebê sugar a hora que ele quiser, quanto ele quiser, né? A gente não ofertar assim, bicos artificiais, porque os bicos artificiais eles acabam saciando aquela vontade do bebê de sugar e ele não vai sugar o seio materno. Então, quanto mais a gente deixar o bebê sugar, mais aquela mãe vai produzir leite, né? E mais o bebê vai ser feliz, vai ser amamentado, vai aumentar o vínculo dele com aquela mãe, né? E vai ganhar peso. A mãe vai ficar feliz, a mãe vai produzir mais leite, vai virar, como é que é, um looping E aí é maravilhoso. um ciclo da felicidade. Não, imagina, eu tô pegando a colinha aqui, porque tem algumas coisas que é outra situação. Como saber, uma dúvida de internet de muitas mães, como saber se a criança mamou de fato o suficiente? Essa é uma pergunta que todas as mães fazem. Como saber que quanto ele mamou ou se ele está satisfeito, né? O que eu digo para as mães, assim, a gente precisa olhar para o bebê, né? A gente não vai saber quantos ml ele mamou, não tem como saber, né? Porque o seio, ele não vem com aquela medidinha, né, de quantos ml, mas a gente tem que ver as informações que o bebê está nos dando, né? Se aquele bebê mamou durante, conseguiu, né, fazer a pega no seio, né? Se a gente escutou o bebê engolindo o leite, né? Não tem um tempo recomendado, pode ser 10 minutos, pode ser 30 minutos, né? O que importa é que a gente veja que aquele bebê conseguiu fazer uma sucção, né? Conseguiu engolir e ficou tranquilo depois. Porque bebês que começam a sugar no peito, logo dormem, ou ficam ainda inquietos depois da mamada, quando ele mama e logo dorme, ou quando ele mama e não fica, não consegue fazer aquele soninho, não fica tranquilo, quer dizer também que ele não conseguiu extrair uma grande quantidade de leite, que ele não ficou saciado, né? Então, são sinais de que ele não conseguiu mamar o suficiente, né? E às vezes, quando isso acontece, a gente precisa também buscar ajuda. Porque às vezes o bebê pode ter algum problema para pegar, a gente precisa corrigir o posicionamento do bebê no seio materno, precisa corrigir a pega, precisa ver se não tem algum problema orofacial que esteja atrapalhando, né, a mamada adequada. Então, isso é super importante.
A questão, inclusive, que tu falaste agora do ato, né? Pensei agora, muitas vezes as mães acabam, por funções até mesmo de retorno ao trabalho, por alguma situação de não estar pronto, acaba utilizando, retirando o leite, deixa numa mamadeira e, por sua vez, aquela mamadeira tem um bico, que a textura do bico é completamente diferente da do bico do seio. Então, isto de uma forma, quanto mais frequente, não prejudicaria o ato da amamentação no peito? Com certeza, né? O bico artificial, né? O bico da mamadeira, ou uma chupeta, enfim, eles são diferentes do nosso seio, né? Quando o bebê suga a mamadeira, o jeito que ele vai posicionar a língua, queixo, né, mandíbula, lábio, é totalmente diferente da maneira com que ele vai abocanhar o seio materno. E isso faz bastante diferença, né? Quando ele fica acostumado a fazer aquele movimento da boquinha dele, né, com todas as estruturas, ele fica atrapalhado quando ele vai para o peito. Então, na verdade, a gente deveria ofertar o peito, né, e deixar um pouquinho, assim, esses bicos artificiais de lado. Quando a mãe volta ao trabalho, o bebê, em geral, ele já tem em torno de 4, 6 meses, dependendo de como funciona, como é o funcionamento da empresa que essa mãe trabalha, né? E a gente pode ofertar leite de copinho, a gente pode ofertar de outras maneiras, assim, tem uns biquinhos mais rígidos, assim, que ele vai também tomando golinhos, né? Não precisa necessariamente ser na mamadeira. Inclusive, onde eu trabalho, a gente oferta para os bebês recém-nascidos, quando a mãe é impossibilitada de estar com eles, o leite por copinho. Então, um bebê de horas de vida, ele toma no copinho. E toma super bem. Coisa boa. Nós comentamos sobre a questão de álcool e agora também uma dúvida muito crucial. Medicações, eu daqui a pouco vou te perguntar sobre a questão da minha área, inclusive, né? Mas vamos ficar na parte de medicações inicialmente. A mãe é uma pessoa com histórico, vamos colocar aqui, de medicações para dor, tá? Então ela faz uso frequente de medicações de anti-inflamatórios, mas descobre que está grávida, ela já vai receber a orientação da sua médica por tabela e tudo mais, de olha, vamos ter que dar um jeito nessa medicação, vamos passar a usar uma outra medicação que seja para não ter problema. A criança nasce, quanto tempo mais ou menos, enquanto essa mãe estiver amamentando, ela não deve retornar aos medicamentos normais de uso dela? Como funciona? O que acontece? Muitas medicações hoje em dia já têm estudos, né? E já sabem que são seguras para ser utilizadas durante a amamentação. Claro que isso sempre, o ideal é ter a orientação da equipe médica que está assistindo essa mãe e o bebê, né? Mas, sei lá, surgiu em casa uma dor de cabeça e eu quero tomar um medicamento. A gente tem um site que se chama e-lactância, que a gente coloca o nome da medicação e ele já diz se é seguro ou não, né? E é um site que ele Vou anotar. E-lactância? É www.e-lactância.org. Ok. Tranquilo. Só chegar nesse site, digita o nome da medicação, que ele já te diz de fonte segura se a mãe pode tomar essa medicação ou não. Então, é bem seguro. Claro que eu sempre indico que também se entre em contato com a equipe, né, de médicos que está atendendo. Como eu estava dizendo, hoje em dia já se tem segurança assim, para dizer se sim ou se não, né? Essa parte de medicações e que a mãe não precisa deixar de amamentar porque sente dor ou, né, que não pode tomar a sua medicação. Situações de mito, tá? Aliás, tô eu dizendo que é mito. Vamos perguntar se é. Uma mãe em condições, amamentando, ela tem o seu funcionamento hormonal. Não estou nem falando questão gônadas e tudo mais. Falo hormonal como um todo.
regulado a partir do momento que o corpo entende que precisa amamentar outro ser? Eu pergunto para uma mãe que, por exemplo, tem tireoidite de Hashimoto, faz uso de medicamento para correção da dosagem do hormônio da tireoide. Como é que isso funciona? A mãe está amamentando, ela precisa estar utilizando de medicação para tireoide? Como é que isso funciona na prática? Se ela tem alguma deficiência de algum outro hormônio, né, ela realmente vai precisar, né, fazer o acompanhamento com o seu médico e provavelmente vai ser necessário continuar fazendo alguma reposição, né, ou fazer uso de alguma medicação. Então, é bem importante assim, que ela não deixe de tomar nenhuma medicação que ela tomava antes. Eu Mas tenho que uma... sempre com orientação da equipe médica. Sim, sim, sim. Thaís pergunta aqui, colher dosadora é uma boa alternativa? Olha, o que eu vou dizer assim? Na verdade, eu prefiro, né, acho mais seguro utilizar o copinho. Porque no copinho a gente faz com que o bebê jogue a sua linguinha para frente para poder sorver o leite. Sorver que a gente chama é tipo um leitinho, assim, tomando um leitinho do seu potinho, né? Então, cada mãe avalia assim, o que fica melhor. O importante é a gente não deixar de apertar o leite materno. Né? Vamos lá. Questões, deixa eu me ver aqui. Temos hoje um mundo povoado de meninas tatuadas e ou siliconadas, turbinadas. Mito ou verdade? Prejudica para alguma coisa a amamentação? Prejudica se essa menina fez tatuagem, por exemplo, próximo à glândula mamária e descobriu estar grávida antes de gerar uma Na criança? verdade, assim, o que a gente indica assim, é que não faça ali próximo ao mamilo. Assim. E também a questão do silicone é super importante, né? Porque isso sempre surge essa dúvida, né, de silicone. As mulheres que botam silicone, a primeira coisa que elas perguntam, posso amamentar? O que é importante a gente saber, né? O método que foi utilizado para colocação do silicone, porque quando a gente mexe ali na região da areola, às vezes a gente pode ter algum prejuízo, né? Mas isso também não quer dizer que a mãe não vai poder amamentar, né? Ela precisa, na verdade, de bastante informação, bastante auxílio, né? Principalmente, assim, de um profissional especializado, porque às vezes a mãe pode ter um edema maior, ela vai precisar, talvez, fazer um esgote, né? Deixar aquela areola mais maleávelzinha, porque a mama fica bem durinha, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer o esgote da mama, dar uma esgotadinha para facilitar, assim, o amolecimento daquela areola, para que o bebê consiga pegar melhor. Mas não impede, não. Não impede a amamentação. Precisa de apoio e de auxílio. Vamos entrar na minha área, mas primeiro vamos fazer a parte, um salvo para os pais, né? Que a gente está falando das mães, o momento da amamentação. Qual é o papel do pai neste momento? Porque o pai é aquele cara, como a gente gosta de brincar, ele só serve para oferecer o espermatozoide. A pobre da mãe carrega na barriga durante 9 meses. Aquele primeiro contato mais íntimo é da mãe, e é natural que seja para com a criança. Qual é o papel do pai nesse momento da amamentação? Na verdade, se o pai estiver na sala de parto, ele já vai fazer o primeiro contato com o seu bebê logo ali na hora dourada, que nem a gente conversou, né? Ele já pode chegar pertinho, ele já pode colocar a mão no bebê, ele já pode conversar com a mãe, né? Vai ser aquele primeiro momento daquela família, né? Vai ser ali na hora dourada. Importante o pai também se preparar durante o pré-natal, né? Entender de amamentação, né? Participar dos cursos que a mãe for, né? Participar das consultas de pré-natal, né? Entender que a mãe vai precisar ficar bem à disposição daquele bebê, que ela vai ter que se dedicar para a amamentação, que não é um momento fácil, né? E ela vai precisar de apoio assim, para ajudar nas coisas da casa, alguém para fazer uma comidinha para ela, para trazer um copinho d'água enquanto ela estiver amamentando, porque dá bastante sede na mãe, né?
de estar ali do lado dela, de dizer para ela que as coisas vão dar certo. Eu tô bem. De Eu pedir tenho uma declaração aqui de um rapaz, tal de Maurício Machado. O pai participa sempre em todos os momentos e dá um bom suporte para a mãe. Eu só não tenho certeza se a resposta é 100% dele ou tem uma parcela da esposa junto, uma tal de Cláudia. Mas, de toda forma, abraço pro Maurício, beijo. queridos! Né? Denise, vamos para a minha área agora. Já entrei na parte do pai, mas vamos também pegar um pouco a parte de academia, porque hoje o contexto, a gente já comentou também sobre as meninas com tatuagens, meninas com a história do silicone, mas hoje nós temos uma população que é a Cláudia, imaginava. Nós temos uma população feminina hoje que frequenta academias e que cada vez mais faz uso de suplementos alimentares em nome de um corpo idealizado. Muitas vezes, inclusive, impossível de ser alcançado da forma como ela gostaria. Tá? Como sempre a pergunta, funciona quanto tempo para se desintoxicar? Eu vou entrar em duas linhas bem claras de conduta. Primeiro, o suplemento alimentar, não o esteroide anabolizante. Aí nós vamos falar em proteínas de soro do leite, de carne, de aminoácidos, creatina e assim vai. E numa outra ponta nós vamos ter, evidentemente, a parte dos esteroides anabolizantes. Como funcionar isso? Como isso funciona do ponto de vista... Existe algum tipo de trabalho que tu já tenha visto que isso gera algum reflexo? Se essa mãe, por exemplo, está hoje na faixa dos 40 anos, vai ter seu primeiro filho e usou durante 20 anos, pelo menos, essa suplementação. O que isso pode acarretar para uma gestação e para uma criança, por assim dizer? Na verdade, para amamentação, o importante é a mãe querer amamentar, né? Não, a suplementação, né, não interfere, né, na amamentação. Ela pode amamentar. Claro que a questão de esteroides, anabolizantes, aí a gente já vai precisar também de um acompanhamento da equipe médica, né, que vai estar atendendo essa família, né, mãe e bebê. Mas questão de suplementação não tem problema nenhum. Inclusive, a mãe pode continuar praticando atividade física, né? Durante a amamentação, é ótimo que ela pratique. Tem algumas atividades que podem ser praticadas, inclusive com seus bebês, atividades mais leves, claro. Mas ela pode também, é indicado que a mãe faça atividade também de leve a moderada, né? Às vezes, atividades de alta intensidade, elas podem acumular lactato, se eu não me engano, e aí o bebê pode dar uma recusadinha assim na mama. Alguns trabalhos dizem isso, mas o que a gente pode utilizar de alternativa também que vai fazer uma atividade física mais intensa? Ofertar a mama antes da atividade física, né? Para que depois ela passe um período mais prolongado, depois da atividade física, antes de amamentar de novo, né? Então, uma alternativa é que ela amamente antes, né, dessa atividade física mais intensa, mas ela pode. Se ela estiver liberada pela equipe médica pós-parto, pode fazer atividade física. Eu tinha essa pergunta para ti também, até em relação à questão das atividades de alta intensidade, justamente por isso que, de repente, tu vai ter, agora tu acabaste de falar, ok, ela pode fazer, mas aí ela vai um pouco antes, tá, mas se eu vou praticar uma atividade de alta intensidade, que vai elevar o meu CPK, minha creatina, que eu vou demorar para absorver ou liberar aquele lactato. Então, seria interessante não fazê-la. Uma atividade de alta intensidade, digo. Na verdade, assim, o recomendado são atividades leves a moderadas, né? Mas a gente sabe, às vezes tem mulheres que trabalham com o corpo, elas precisam, né, de uma atividade mais intensa, né? Mas elas podem continuar amamentando. Bom, já estamos devolvendo a esperança do retorno da academia. Mais uma. Denise, vamos falar um pouco também a teu respeito, né? Por que escolher uma enfermeira? Por que escolher esta área em especial? Tu escolheu depois de ter filhos? Tu escolheu antes? O que é a motivação para continuar esse trabalho?
E claro, né, fala um pouquinho dos causos, como a gente diz, bacanas aí da experiências que tu já teve dentro dessa parte de amamentação. Na verdade, quando eu escolhi a enfermagem, eu ainda não sabia qual área eu ia trabalhar, né? Mas, como eu tenho 2 filhos e já amamentei, né? Minha primeira filha eu tive muitas dificuldades para amamentar. Muitas, 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 muitas. Então, quando eu comecei a estudar sobre amamentação e comecei a ver que o caminho pode ser bem diferente, né? Que quando a gente aprende sobre amamentação, quando a gente sabe o que fazer, né? Quando a gente tem aquelas dificuldades, o caminho pode ser diferente e a gente pode ter uma trajetória diferente. Então, no meu segundo filho, eu consegui amamentar super bem, eu sabia lidar com todas as dificuldades da amamentação, e isso para mim foi muito bom. Então, acho que é isso que me motiva, sabe, a trabalhar com a amamentação, porque eu gosto muito de trabalhar com a amamentação. Assim, é o que faz brilhar os meus olhos. A amamentação e o método canguru são coisas que eu amo trabalhar com isso, né? Eu não digo assim que é um trabalho, é só um trabalho. Não, é uma coisa que eu gosto de fazer. Tem outras atividades dentro do hospital que eu gosto de fazer, mas o que faz brilhar os meus olhos é a amamentação e método canguru, né? E tem tudo a ver assim, com essa relação de mãe e bebê, né? De conversar com as mães, de orientar, né? De deixar aquelas mães seguras para cuidar dos seus bebês. Então, isso para mim é super importante e é o que me motiva, assim, todos os dias. E essa situação, vocês já tiveram casos daqui a pouco de uma mãe ter passado por vocês e logo em seguida vocês já verem essa criança mais velha retornando ao hospital, perdão, a mãe reconhecendo, óbvio, mas a criança conhecendo vocês pela primeira vez, dando a devida importância ao trabalho, como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Eu tenho muitos pacientes que me acompanham nas redes sociais e que me mandam, às vezes, até o WhatsApp. Eu tenho uma mãe que ela é de um prematuro bem extremo, que nasceu ali no hospital e que essa mãe era uma mãe super presente, um bebê que passou assim, por muitas intercorrências e que ela sempre voltava, né, para o hospital para conversar com a gente. E para agradecer, e ia lá e dizer muito obrigada, olha só, e trazia, né, o bebê dela, hoje em dia já é uma menina que está grande, e no dia do enfermeiro ela me manda mensagens, né, ela manda recadinhos, ela vem na caminhada da prematuridade, que a gente tem um mês que é dedicado à prematuridade, então ela tem uma caminhada, né, que a gente participa, então isso é muito legal. E eu tenho também retorno das mães referente à amamentação, né, tem uma mãe de um bebê que esteve com a gente e ele não podia mamar pela boquinha, né? Ele tinha, relacionado aos problemas de saúde dele, não podia mamar pela boquinha. E essa mãe retirou o leite desde cedo, eu conversei com ela era super interessada, ela tirava leite e ela foi para casa com muitas, muitas, muitas mamadeiras de leite pasteurizado lá no hospital. Nossa. E aí, teve um ano que ela até me marcou no Instagram. Ela tirou foto, assim, do freezer, cheio de mamadeiras de leite. E ela me marcou. E falou um pouquinho, né, que amamentar não é só aquela mãe que amamenta diretamente no seio, né? A gente pode ofertar o leite materno, que é a melhor opção para o nosso bebê, de outras formas, né? E ela ofertava pela sonda mesmo. E para ela foi gratificante, né? Ofertar o leite materno para o bebê dela, mesmo que não fosse no seio, diretamente no seio. E ela disse: eu sou muito grata por vocês terem me ensinado que tem outro jeito, né? E mesmo que meu bebê não sugue o seio, ele vai ser alimentado com meu leite. Então, isso é muito legal. Assim, quando a gente vê esse retorno das mães, isso é o que faz os nossos olhinhos brilhar, assim, é o que faz pensar que tudo vale a pena, assim, né? Entendi a motivação agora fica, fica bem mais fácil. Estou vendo aqui também a questão do mamilo, tá? Vários tipos de mamilo, tá? Não poderia deixar de lembrar dessas dúvidas. No caso de um mamilo invertido, e aí já fica inclusive a sugestão que tu explica o que seria o mamilo invertido, o que fazer? Tá. Existem vários tipos de mamilo, assim, existem aqueles mamilos que são mais protusos, que a gente chama, que é quando o mamilo é maiorzinho, né? Ele
sai, assim, tem a areola e o mamilo, ele é mais compridinho. A gente tem o mamilo mais plano, que é aquele mamilo mais, que é menorzinho, né? Que é quase rente, assim, com a mama. E tem o mamilo invertido, que é aquele mamilo que fica um pouquinho para dentro da mama. Muita gente acha que mães que têm mamilo invertido não vão conseguir amamentar seus bebês, porque quando o bebê tenta fazer a pega, às vezes aquele mamilo entra, né, para dentro do seio. O E que agora? acontece? A gente usa algumas estratégias, né, para fazer com que aquele bebê consiga pegar. O que é importante? A mãe que tem mamilo invertido, ela precisa entender bastante de amamentação, a gente precisa fazer bastante orientação para essa mãe, a gente precisa orientar que ela faça o esgote da areola e que deixe a areola bem macia, porque se a mama está bem cheinha, ela fica bem esticadinha e tende a entrar, né, o mamilo. Se a gente faz a ordenha, deixa a areola mais macia, facilita a pega do bebê. Então, o bebê sentadinho também facilita a pega, né? Quando a mãe tem o mamilo invertido. E a gente tem que auxiliar bastante aquela mãe, porque não vai ser, o bebê não vai pegar facilmente, mas com a ajuda de informação, né, de posicionamento, de esgote da areola, a gente consegue fazer, né? Às vezes a mãe que tem o mamilo invertido, é importante fazer a ordenha dessa areola, para que ela fique macia, facilite a pega, posicionar o bebê na posição sentadinho, né? Porque isso também facilita a pega. E auxiliar, bastante auxílio para essa mãe, porque não vai ser fácil esse bebê pegar, né? Mas com bastante apoio, ajuda, às vezes a mãe vai precisar de uma ajuda especializada, mas dá certo. Ufa, conseguimos. Achei que tinha dado algum probleminha aqui, mas tinha dado. Não. O tipo do parto, ele pode influenciar de alguma forma na amamentação em si? Então, às vezes a gente planeja um tipo de parto, né? E acaba não acontecendo da maneira que a gente espera, né? Às vezes o bebê precisa nascer de outra maneira, ou enfim, assim, por algum motivo é a maneira com que a mãe definiu que seria a melhor maneira para ela, né? Mas o que é importante, assim, como eu falei, a hora dourada é importante, né? Qualquer que seja a via de parto, a gente precisa proporcionar que aquele bebê fique com aquela mãe na primeira hora, né? Depois do parto, que ele fique em contato pele a pele com a mãe. Importante, assim, frisar, né? Que a gente precisa orientar e dizer para aquela equipe que está nos atendendo que a gente quer o contato pele a pele, porque muitas vezes na instituição que a gente vai ganhar o bebê, eles entregam o bebê enroladinho em cima da mãe. Mas o mais importante é que o bebê fique em contato pele a pele. A mãe vai ser a fonte de calor para aquele bebê, né? O bebê vai entrar em contato com as bactérias da mãe, vai ser colonizado pelas bactérias da mãe, o que é muito importante, né? E vai conseguir ir se chegando para sugar o seio materno. Né? Isso é o mais importante. A hora dourada, ela é muito importante. Por mais que seja parto vaginal, parto cesáreo, né? A gente precisa proporcionar a hora dourada. A hora dourada, ela é muito importante. Importante que a equipe que esteja atendendo aquela mãe, né? Se for fazer alguma analgesia para parto, faça uma analgesia adequada para que aquela mãe fique bem, né? No momento depois do parto e consiga curtir esse momento. Fiquei com uma coisinha lá de trás ainda, mas aí de curiosidade. A gente percebe muito a questão cultural, filmes, seriados americanos. Toda vez que existe uma mulher grávida, existe aqueles cursos de formação para mães, cursos de finais de semana. E tu comentaste agora, inclusive, isso quando eu te perguntei sobre pais. O que nós temos hoje nessa linha? Nós temos alguma coisa afora o hospital, alguns locais que oferecem esse tipo de formação para a mãe, esse preparo para o pai, principalmente, porque infelizmente quem está te dizendo isso sofre na pele, né? Nós homens ainda somos muito aquém do que deveríamos, talvez, para esses momentos. Então, existe algum espaço que a gente possa procurar para ter um momento, inclusive com a mãe do nosso filho, da nossa filha, e desfrutar dessa preparação?
Eu acho que isso que tu falou é muito importante. O pai querer estar junto. A gente precisa mudar hoje em dia a nossa sociedade, né? Entender que o pai precisa estar ali, né? Ele vai dividir as tarefas com a mãe, ele vai participar de todos os momentos, ele precisa participar ativamente, né? De todas as atividades, inclusive da amamentação, da hora do parto, o que falar para a mãe, como ajudar, né? O que vai acontecer naquele momento. Isso é muito importante. E, inclusive, saber o que vai acontecer deixa o pai mais tranquilo, né? Porque ele vai entender melhor o que está acontecendo. Porque quando é tudo desconhecido, a gente não sabe, meu Deus, será que isso está certo? Será que não está? Será que é assim mesmo? Né? Isso é muito importante. Hoje em dia, os hospitais, eles têm cursos para casais, né? Para mãe, para pai, participarem juntos. Fora isso, a gente tem alguns atendimentos, tem alguns especialistas que trabalham com amamentação, com preparação para os pais, né? Então, fazem alguns atendimentos, já orientam, assim, como é que vai ser aqueles primeiros dias depois do parto, né? Como é que vai ser com o bebê, né? Os primeiros cuidados, banho, higiene do coto, que fazem toda essa preparação, tanto para a mãe quanto para o pai, né? Alguns atendem em casa, outros atendem em consultório. Importante é a gente procurar se informar, né? Porque informação liberta, a gente se liberta dos nossos medos, né? Desses mitos. Isso é muito importante, né? Então, hoje em dia tem bastante informação, tem bastante profissional que trabalha com isso e é super importante. É possível ficar calmo? É uma pergunta que está te falando, é alguém naturalmente. Estamos passando por essa situação agora de gestação e eu tenho pena desde já da pobre criança, porque ela vai vir fruto de um pai extremamente metódico e querendo ser planejado e uma mãe não menos planejada, acho que até muito mais. Então, às vezes a gente até brinca com essa questão de, olha, a gente somos dois professores, planejamento é uma coisa que faz parte das nossas vidas, mas a gente planeja sabendo que, olha, a qualquer momento tudo vai dar ao contrário e a gente tem que começar a se libertar dessa ideia. Então eu te pergunto, tem como ficar calmo? O que acontece? Na hora do parto, é um momento de muita emoção, né? Porque está nascendo uma vida nova, que vai fazer parte da vida de vocês, né? Um bebezinho que está chegando, que é muito esperado. Então, não tem como, assim, não rolar, assim, uma emoção, né? Tudo aquilo que está acontecendo naquele momento. Mas o que eu tenho para dizer para vocês, assim, que uma coisa que eu falei, assim, o tempo todo hoje, que é informação, né? A gente saber o que vai acontecer, como é que as coisas acontecem, o que é seguro, né? Alternativas para o alívio da dor, né? Alternativas não farmacológicas que a gente pode fazer, que o pai participe ativamente daquele momento, por exemplo, fazer massagem na mãe, né? Passar um chuveirinho quente nas costas da mãe, a mãe sentar na bola. Conforme vocês forem participando disso tudo, isso vai tranquilizando vocês, porque vocês vão estar no momento que vocês vão estar ativos naquele momento, né? Vocês vão estar participando efetivamente. É importante participar desse momento, porque vocês vão ir participando e isso vai tranquilizando também vocês, né? Então, acho que informação é fundamental, né? E utilizar, hoje em dia, tem novas... Tem bastante coisa nova, assim, não farmacológica, né, para utilizar no momento antes do parto e que vai tranquilizando também vocês. Então, isso é bastante importante, assim. Deixa eu ver se dentro da minha cola aqui, né? Se existe alguma coisa. A gente, bem ou mal, passou por absolutamente tudo. Acho que ficou só aquela questão de. Resumão. Fica alguma coisa assim. Se a criança deve ser acordada durante a madrugada para amamentar, que ela junta já com a questão de qual o intervalo correto, se é que ele existe, né? Entre uma mamada e outra. Uma ótima pergunta. Isso aí é uma pergunta assim, que sempre aparece também. Logo no primeiro mês de vida do bebê, ou que o bebê ainda apresenta, mas é no primeiro mês assim, de vida, a gente precisa ter uma alimentação regular daquele bebê, né? Então, a gente precisaria
sim acordar o bebê de noite para mamar, né? Mas a gente não precisa ter uma coisa tão assim super rigorosa, né? Ai, 3 horas em ponto eu vou acordar. Talvez se eu sei que o meu bebê fez uma mamada efetiva, né? Conseguiu mamar bem, se ele tá super bem ganhando peso, eu não preciso ser tão rigorosa. Não, não dá para passar o primeiro mês sem amamentar. Isso é muito importante. E o tempo de mamada, quando a gente trabalha com livre demanda, que o bebê só suga o seio materno, ele provavelmente não vai ficar assim muitas horas sem mamar, né? Às vezes a gente compara, o meu bebê tomou um leite artificial e ficou 3 horas satisfeito e mamou o seio materno e quis mamar daqui a 2 horas. A gente tem que lembrar sempre que o leite materno ele é específico para o nosso bebê, né? Que ele vai ser absorvido mais rapidamente pelo intestino dele, por ser específico, né? Então, isso não quer dizer que o leite é fraco ou que o bebê não ficou alimentado adequadamente, muito pelo contrário, né? Uhum. O bebê conseguiu absorver melhor todas as qualidades do leite, né? Então, não tem muito assim tempo de mamada ou intervalo, é o horário que o bebê quiser, mas também a gente não pode no primeiro mês deixar passar muito mais de 3 horas. Bom, eu saio, como é que se diz, primeiramente agradecido, né? Estamos chegando praticamente no nosso final aqui pelo horário. Muito, muito agradecido. Primeiro, a Claudinha que me oportunizou essa chance de conversar contigo. E segundo, agora fico mais ainda motivado com toda essa nossa conversa e entendo o quanto vai se transformando a vida de um casal com a chegada de alguém, né, novo, alguém que vem para transformar a vida da gente. E principalmente entendo agora a tua motivação a trabalhar, quer dizer, a paixão com que tu passa o assunto, realmente já sinto como se a baixinha tivesse aqui do lado, louca para receber a primeira mamada. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo, Denise. Espero que todos tenham gostado, pelo menos metade do que eu gostei. E, claro, né, continua com esse excelente trabalho. Eu queria muito que tu deixasse o teu contato, inclusive, como uma pessoa para dar algum tipo de consultoria para as mães, aí, ou até mesmo pais, claro, né, que de primeira viagem, que precisam ter um pouquinho da mente aberta aí para os mistérios da amamentação. Com certeza, eu que agradeço, né, o convite para participar, para falar desse assunto que eu gosto tanto. Agosto Dourado é um mês especial para a gente no hospital, muitas atividades, né, muitos cursos, o pessoal assim super motivado. E é isso aí, eu acho que a gente precisa se informar. E eu acho que tu abriu um caminho super legal e fico muito feliz assim que tu esteja querendo aprender assim, querendo participar desse momento. É muito bom assim saber que tu tá interessado em participar desse momento. Esse momento vai ser muito especial para vocês, né? Vai ser muito lindo e é tão bom ver assim que o pai está querendo participar, né? Esse teu interesse é muito legal assim e vai ser super importante para a mãe esse teu apoio. Obrigado. Vamos ver se daqui a pouco até oportunizamos que a mãe te conheça aí numa outra Claro! situação e daqui a pouco aprenda também junto. Com certeza, pelo que eu estou vendo, ela está aqui entre nós na live, né? Mas vamos tentar ver isso. Vou mandar um beijo para ela, então, né? Para essa mamãe. Mas obrigado mesmo. A todos que nos acompanharam aí nessa noite, muito obrigado. A quantidade de elogios que tu está recebendo aqui, eu não sei se tu está conseguindo ver. Ó, tá aqui a patroa, a chefona. Obrigado por compartilhar, Denise, muito esclarecedor. Então, né, Fico muito feliz que ela tenha gostado. Não, e não foi a única, né? Tô vendo aqui, Denise é o máximo, Denise é fera, só faltou Denise para presidente. O resto já foi tudo. Denise, muito, muito obrigado mais uma vez. A todos que estiveram conosco aí, muito obrigado e até o próximo Momento SOS. Denise, uma boa noite. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.